Hoje vamos falar sobre o dólar canadense, uma moeda que é pouco conhecida pela população em geral, mas que desperta curiosidade em quem gosta do assunto ou dúvidas em quem está indo para o Canadá pela primeira vez. Então eu vou esclarecer primeiro algumas questões acerca do que vale mais a pena para fazer câmbio e o que levar ao país a turismo ou estudos ou até trabalho, tá? E também vou depois mostrar um pouco como se comportou a moeda ao longo da pandemia e neste momento com as perspectivas aí para pelo menos as próximas semanas, os próximos meses. Vamos lá? Este é o canal Câmbio Inteligente, eu me chamo Gustavo Candiota e tenho mais de 10 anos de experiência no mercado de câmbio e mais de 20 anos de experiência na condução de grandes grupos ao exterior. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Free Viagens e Intercâmbio, o Chip Mais Sim Travel, a Candiota Operadora e a Ivan Pons. Então, pessoal, vamos lá, seguindo um roteiro aqui para contemplar tudo. Uma dúvida comum que chega aqui para nós: se vale a pena comprar dólar canadense no Brasil, levar já a moeda do país daqui para lá, tá? Porque basicamente existem três formas de fazer compras no país com moeda cash. Você faz o câmbio aqui e leva os canadenses para lá. Você, se tiver por acaso dólares ou euros de outra viagem, pode fazer a troca de uma moeda estrangeira por outra, ou ainda levar reais e trocar numa casa de câmbio lá mesmo. Será que vale a pena? Explicando então, tudo depende da casa de câmbio que você tem no Brasil, de confiança, e aonde você vai trocar lá, se for o caso. Primeira dica imprescindível: jamais deixe para fazer câmbio em aeroportos, tá? Os aeroportos possuem parcerias com grandes redes e estas cobram caro, não porque têm olho grande ou querem, enfim, ter um lucro muito maior do que a média, mas porque essas empresas pagam muito caro pela concessão para poder operar nos aeroportos. Qualquer aluguel em um terminal de passageiros internacional no Brasil custa uma Babilônia. Então eles precisam repassar isso para o spread de câmbio. O que vocês têm que fazer é procurar em casas de câmbio da sua região, do seu bairro, de confiança, de repente até de um shopping próximo de você, e pesquisar, tá? Então, o que eu acho que vale menos a pena? O que menos vale a pena é levar reais até o Canadá para trocar por dólar canadense lá. Por quê? Vocês vão ter mais dificuldade de achar casas de câmbio no país, seja Toronto, ou Vancouver, ou Quebec, tá? Montreal, seja também porque algumas casas podem não aceitar reais, já que é uma moeda que circula pouco no Canadá. Então, as que aceitam podem oferecer uma taxa desfavorável. Vocês vão conseguir menos dólares canadenses levando os reais para lá. Eu recomendaria que vocês, aliando aí preço e conveniência, vocês comprassem os dólares canadenses aqui numa casa de câmbio da sua confiança, da sua região, se vocês sabem que ela opera taxas competitivas, ok? Poderia até haver uma pequena diferença em desfavor para quem for levar dólares para o Canadá, pois lá as casas de câmbio podem oferecer preços bons pela moeda americana. Mas, como lá você não conhece, não tem a confiança sobre a reputação de uma eventual casa de câmbio que encontrar, no fim talvez acabe ficando elas por elas e você só vai conseguir trocar lá. Sempre é bom chegar com a moeda local do país ali no desembarque para pegar um táxi, dependendo para que região você vai e se é uma cidade pequena. Tá? Então, com relação à moeda, a minha recomendação é essa: compre os dólares canadenses aqui, tá certo? E para não errar, eu vou colocar aqui na tela quais são as cédulas atuais válidas de dólar canadense, tá bem? Vocês podem pausar aqui o vídeo, inclusive tirar um print ou alguma coisa para depois levar a uma corretora de câmbio, ao banco, e ver se eles possuem estas cédulas para venda. Agora vamos falar um pouco do gráfico do dólar canadense em relação ao real, tá? Que não vai ser surpresa, subiu ao longo da pandemia,
assim como dólar, euro e libra. E isso porque a paridade das moedas de países emergentes como o Brasil, ela mudou de forma muito semelhante, tá? Porque, na verdade, as moedas mais frágeis perderam força na crise. Em tempos de crise, os grandes players eles migram para moedas fortes para se proteger. Então, não é surpresa este gráfico aqui na tela, mostrando que o dólar canadense veio numa longa tendência de alta nesses últimos 2 anos e meio. E há mais tempo também, mas o que importa agora é a retrospectiva da pandemia. Então, assim como o dólar americano que a gente analisa quase todos os dias aqui, vejam que o dólar canadense também está com perspectivas de mais altas. Então, se você tem uma viagem marcada aí, seja para o fim do mês ou para o fim do ano, pelo menos alguma compra, metade do montante desejado, pode já ser interessante, tá? Mas é muito importante também que a gente analise o gráfico do dólar canadense na paridade com o dólar americano. Então eu estou botando aqui na tela para vocês os últimos 12 meses e tracei um canal com linhas verdes. Vocês podem ver claramente que é uma tendência de baixa, com muita volatilidade, mas é de baixa. Ou seja, o dólar canadense está perdendo força em relação ao americano. O americano vem ganhando espaço nesses últimos 12 meses perante o mundo todo, inclusive o canadense, porque existem aí muitos receios de uma grande recessão global e com isso a tendência é que o mundo se proteja numa moeda mais ampla, com reserva de valor, mesmo que a economia americana também entre em recessão junto. Então, a gente pode até ter uma desvalorização de todas as moedas fortes, mas entre elas a relação está sempre mudando, né? E isso é uma informação muito importante para quem quer se proteger, se indexar em moeda forte durante as incertezas. Você vai querer pegar a que está com pelo menos mais chances de alta, tá? Isso falando mais de investimentos. Se você vai ir para o Canadá, o melhor é comprar o dólar canadense, como eu falei anteriormente. Mas eu acho interessante mostrar esses gráficos que poucos verificam aqui no Brasil. Então, tem aí essa paridade nos últimos 12 meses e eu até posso colocar num plano maior aqui para vocês terem uma ideia. Olha aí. No início da pandemia, que é aqui o canal que eu fiz nas linhas vermelhas, tá? Podem ver que o dólar canadense ganhou força em relação ao americano. Então aqui, nesse gráfico, desde julho de 2017, são os últimos 5 anos, né? Um plano mais longo, vocês podem ver aqui um comportamento bem distinto nesse período aqui, ó. Pega desde o início da pandemia. Se você quisesse comprar com dólar americano o dólar canadense, precisaria desembolsar 0,73 mais ou menos, 0,73 dólares, né? E aí chegando lá na metade do ano passado, já precisaria desembolsar um pouco mais, ou seja, o dólar canadense ganhou espaço neste período inicial da pandemia, a primeira metade da pandemia, tá? E agora, de junho de 2021 para cá, perdeu um pouco de terreno e está ali, conforme vocês viram na tela anterior, que foi basicamente um zoom do que vocês estão vendo aqui em verde. Ele vem com bastante oscilação, caindo em relação ao dólar. Então, hoje é necessário 0,77 dólares para comprar um dólar canadense. Observaram bem? Então é isso, pessoal. Se a gente for pegar por esse plano, e o dólar canadense está perdendo força. E isso pode se refletir também aqui no real no Brasil, para comprar com reais, desde que o real ganhe força. Daí a paridade vai mudar ao nosso favor por aqui, tá? Por último, uma dica importante sobre câmbio, tá? Muito nos perguntam sobre qual é a melhor modalidade de câmbio, a mais barata, a de menos alíquota de imposto. A gente tem aí o câmbio em espécie, que aplica 1,1% de IOF, tá?
Mas também existe a alternativa do uso das plataformas de remessa rápida, que se você tem um terceiro para o qual mandar lá no Canadá, você pode conseguir, além de um câmbio muito bom, um imposto a 0,38%. Então, caso você tenha algum parente ou um amigo de confiança lá no Canadá, essa alternativa é a melhor possível. Eu até vou botar o link aqui na descrição se vocês quiserem cotar na plataforma Câmbio Inteligente. Tá, gente? É isso. Espero ter ajudado aí a todos que têm dúvidas sobre o dólar canadense. Se tiverem mais alguma dúvida adicional, podem colocar aqui nos comentários que eu logo respondo. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.